Estamos aqui, queria estar compartilhando com você uma palavra sobre a fidelidade. Eu queria que você pudesse ir lá em Mateus capítulo 25, do 20 ao 21. Mateus 25, um trecho bem conhecido por vocês, que fala sobre a parábola dos talentos. E vocês já conhecem, né, o que fala a parábola, porque um homem, ausentando-se do seu país, ele saiu e chegou a alguns dos seus servos e deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. O que tinha 5 talentos, ele fez multiplicar e ganhou mais 5 talentos. O que ganhou 2 talentos também multiplicou 2 e fez mais 2 talentos. E aquele que receber apenas 1 talento, enterrou o talento, receioso de perder, por saber que seu senhor era severo. E depois, quando o Senhor veio para prestar contas, o texto diz, lá no verso 20 e 21, diz o seguinte: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: confiaste-me, olha essa palavra, querido, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha só, queridos, eu acho tremenda essa parábola, porque primeiro fala daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E literalmente o servo entendeu isso. E ele disse: Senhor, tu confiastes nas minhas mãos 5 talentos. Eis aqui os outros 5. E o Senhor declara: vem então, servo bom. Tem 2 questões aí, queridos. Tem primeiro a questão de ser bom. Bom em quê? Bom na administração daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E a outra coisa é fiel, porque ele foi fiel em guardar aquilo que o Senhor havia confiado e ainda ter multiplicado e ter devolvido tudo aquilo para o seu Senhor. Então, a gente precisa entender que dentro da administração daquilo que o Senhor nos tem dado, tem 2 coisas que nós precisamos sermos bons. Nós não podemos ser negligentes, perdulários. E a segunda é ser fiel ao Senhor. Agora, aqui a gente precisa entender um dado importante, é que essas pessoas, elas foram fiéis no pouco que havia confiado a elas. Às vezes nós desejamos que o Senhor nos dê mais do que a gente tem recebido, que o Senhor nos dê muito, que o Senhor nos faça prosperar, que o Senhor nos faça transbordar. Mas como isso irá acontecer se nós não estivermos sendo fiéis primeiro no pouco que o Senhor nos tem confiado? Se nós não temos sido diligentes no pouco que o Senhor tem entregue para as nossas mãos e podermos fazer multiplicar esse pouco. Se assim for, queridos, se nós formos bons e fiéis nessa administração, primeiro no pouco, seja bom no pouco,
Porque talvez muitas pessoas cheguem, principalmente nesse tempo de crise, e possam dizer: mas pastor, nessa época, nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito difícil ser fiel. Mas o Senhor está dizendo que é no pouco. Você primeiro precisa ser bom no pouco, ser fiel no pouco, para que Ele possa confiar mais nas tuas mãos. E foi isso que Ele falou para esse servo: foste fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Então, queridos, essa é a palavra. Seja fiel primeiro no pouco, naquilo que Ele tem confiado nas suas mãos. Seja 5, seja 10, seja 2, eu não sei, mas seja fiel nessa parte. Seja um bom administrador, porque Ele vai vir para pedir a você a prestação de contas de tudo isso. O Senhor tem feito isso todo o tempo conosco. E às vezes nós não entendemos porque a nossa vida está travada. Naquele que tinha enterrado um, até o que lhe tinha havia sido tirado e entregue ao que havia multiplicado em 10. Olha só. Ou seja, aqueles que não são bons administradores e aqueles que não são fiéis naquilo que o Senhor confiou, o Senhor vai tirar isso ainda que foi confiado e vai dar para quem é fiel, para quem é bom e para quem tem a capacidade de administrar. Recebe essa palavra no nome de Jesus. E aí está posto nosso QR Code, tá certo? Está posto também as informações aí da nossa conta. Fica aí e você tem essa possibilidade de ter a conveniência, tá certo? De fazer tudo de forma eletrônica e posteriormente, caso você não consiga, você entra em contato conosco. Quero te pedir ainda uma coisa: compartilhe esse link aí com as pessoas do teu relacionamento, as pessoas das tuas redes sociais. Passa aí esse link para pessoas da tua família, para que elas possam receber também aquilo que você vai receber hoje. Divide isso, partilha isso, multiplica isso também, ok? Avisos para a próxima semana. A partir de amanhã, a flexibilização em muitas coisas começam, tá certo? E irão começar também para os templos e igreja, não da forma que nós desejamos e que nós tanto lutamos e pleiteamos, e ainda estamos lutando também para que haja uma flexibilização, porque houveram em muitos setores e segmentos, mas ainda tem sido muito restritivo com a igreja. Nós, durante essa semana, tá certo, vamos estar veiculando um vídeo com todas as informações e também alguns informes para que isso possa chegar a todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão vindo aí, o nosso culto de hoje, tá? Mas o que é que acontece? Na próxima semana, nós iremos ter o nosso culto da quarta-feira, tá certo? Infelizmente ainda limitado, caso não haja nenhuma novidade. Pode ser que tenha alguma novidade de segunda até quarta-feira, tá? Mas caso não haja, nós teremos apenas a capacidade para 50 pessoas na quarta-feira. No domingo, nós também iremos ter, a princípio, 2 cultos. Um culto pela manhã, tá? A partir das 9 horas da manhã, e um culto à tarde, no mesmo horário que nós fazemos, às 18h30, tá certo? A princípio também, esses cultos terão também a capacidade mínima de 50 pessoas, porque infelizmente foi esse o decreto do governo, tá certo? Espaços inferiores a 1.000 pessoas de capacidade, o número máximo ainda será 50 pessoas, ok? Quais são as orientações para essas pessoas que precisarão estar conosco, que desejarão estar conosco? Todos terão que vir de máscaras, tá certo? E nós iremos dispor aqui o distanciamento que foi decretado pelo governo do estado, tá? Que é de 1,5 metro. Pessoas da mesma família, não tem problema, podem estar juntas, tá? Quais são as restrições? As restrições, segundo o governo, é que pessoas com comorbidade, é importante que ainda não venham nesse momento. Pessoas também com idade acima de 60 anos, também não. E crianças abaixo de 10 anos,
também nesse momento não poderão vir, ok? Então, essas são as restrições nesse momento. Como nós iremos fazer o controle do número de pessoas que estarão preenchendo os 2 cultos? Perdão, esqueci de uma coisa. No sábado, nós também teremos o culto da geração eleita, que também será um momento de culto que também está restrito a 50 pessoas. E esse momento nós iremos dar a prioridade para todos os jovens e adolescentes no sábado, tá certo? Em contrapartida, eles estarão compensando a sua estada no sábado para o culto para as pessoas das outras faixas etárias de idade, no domingo pela manhã e no domingo à tarde, ok? Como nós iremos controlar tudo isso? Nós iremos divulgar um link por dia de reunião e por horário da reunião. E esse link, as pessoas que entrarem nesse link e confirmarem a sua ida nesses horários, tá certo? Elas estarão habilitadas a vir nesse horário. É muito importante que você só faça a inscrição nesse link se você tem a plena certeza de que você virá, para que você não possa tomar o lugar de uma outra pessoa, tá certo? Então, a princípio será dessa forma. Nós iremos abrir o link e as primeiras 50 pessoas que se inscreverem no dia e no horário, elas estarão habilitadas a estar conosco aqui, tá certo? E aí nós vamos ter todo o cuidado de sanitização, de álcool em gel, enfim, máscara durante todo o período do culto, enfim, tudo isso nós iremos precisar estar fazendo e iremos durante essa semana, a partir de amanhã, massificar todas essas informações para que todas as pessoas elas possam ser alcançadas com todas essas orientações, ok? Então, dúvidas maiores, primeiro entra em contato com o líder da tua célula, ele já tem todas as informações e ele também vai poder estar te orientando, tá certo? Caso você tenha dificuldade, não tem problema, todos têm o nosso acesso, entre em contato conosco, que nós daremos também as demais informações, ok? Amém. No nome de Jesus, a gente vai... Sim, outra coisa, os nossos cultos permanecerão sendo transmitidos, tá? Para aquelas pessoas que ainda não puderem estar conosco, elas estarão ainda vendo as nossas transmissões via online. Não se desesperem com isso. Amém, amados? Vamos orar, eu quero orar com você ainda, aí onde você está, no nome de Jesus. Que você possa nesse momento agora se unir à pessoa que está do seu lado aí, se unir à pessoa que está junto com você na sua casa, sua família, e possa orar aí junto com sua família, para que o Espírito Santo de Deus possa derramar hoje uma poção poderosa sobre a tua vida, uma poção poderosa sobre a tua família. Abra, ilumine, os olhos do vosso entendimento, para que toda a revelação de Deus ela possa ser derramada sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós conclamamos para que o mover do teu Espírito Santo ele possa alcançar cada casa, cada cômodo, cada quarto, cada sofá, meu Pai, aqueles que estão longe, aqueles que estão nos trabalhos, aqueles que estão nos seus celulares, ó Deus, ó Pai, traga cativo mente e coração, ó Deus, e que tu, ó Deus, remova, ó Deus, todo embaçamento, ó Deus, venha desanuviando, Senhor Jesus, todo tipo, Senhor Jesus, de impedimento, para que todos os teus filhos, ó Deus, recebam uma porção poderosa, uma semente, ó Deus, que encontre um terreno fértil, um solo fértil, para receber da tua palavra, Pai. Faz isso. Repreende toda interferência do mal, de ordem humana ou espiritual, e traga cativo mente e coração. A tua palavra é o sopro e o mover do teu Espírito Santo essa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Eu queria que você ficasse muito atento
agora, o Senhor tem uma palavra muito linda para estar compartilhando com você. Uma palavra de Deus que vai fazer muito sentido e trazer muito entendimento, assim como trouxe muito entendimento na minha alma, no meu coração. Amém? O tema dessa palavra é o fiador de uma aliança. Amém? Por que fiador? Porque o fiador é aquele que é um garantidor. É aquele que em um contrato, caso você não consiga honrar os compromissos daquele contrato, daquele pacto, daquela aliança, o fiador desse contrato, dessa aliança, ele assume as tuas responsabilidades, ele assume as tuas dívidas e ele faz o pagamento das tuas dívidas no teu lugar. Amém? Mas hoje, em um contexto muito diferente, o Senhor vai te dar hoje uma revelação muito linda e muito nova sobre essa palavra. E ela está com uma ligação daquilo que nós ministramos domingo passado, e que eu falei para vocês que eu iria estar compartilhando. Chegou o dia hoje. Amém? Lá em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 17. Vamos ler o verso 17 e o verso 18. E presta atenção, para que você receba na sua alma essa palavra, no nome de Jesus. Diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Deixa eu confessar uma coisa aqui para você. Sempre foi algo de uma interrogação no meu coração, todas as vezes que eu me deparava com esse início de aliança de Abraão, e que eu via que naquele momento que Deus fala com Abraão e diz que iria lhe dar um filho, que iria trazer para ele uma descendência muito próspera, uma descendência semelhante às estrelas dos céus e areia do mar. E ele creu, e aquilo lhe foi imputado para a justiça, diz assim a palavra. E quando Abraão prepara a oferta do jeito que o Senhor havia pedido para ele, preparou a oferta da novilha, preparou a oferta da ovelha, do cordeiro, partiu em duas bandas, colocou uma de frente para a outra, e ficou ali, esperando, aguardando. E de repente passou o dia inteiro ali, afugentando as aves de rapina, afugentando ali os urubus, os corvos que queriam roubar a oferta, que queriam contaminar a oferta. O dia inteiro ele passou ali, afugentando, né? E de repente, cansado já, o Senhor traz ele, põe sobre ele um profundo sono, ele dorme, e depois de dormir, o Senhor vem, mas o Senhor vem na figura de duas pessoas, na figura de um fogareiro fumegante e na figura de uma tocha acesa. O que é que representa isso? O que é que significa isso? O porquê naquele momento o Senhor não veio apenas na figura de um fogareiro fumegante, apenas para dizer que havia aceito aquela oferta e iria descer esse fogo exatamente para queimar essa oferta? Por que vieram essas duas figuras de um fogareiro fumegante juntamente com uma tocha acesa? E eu confesso que isso
eu desejava no meu coração ter um entendimento maior, um entendimento mais claro a que isso se refere. E eu passei a estudar um pouco a questão da aliança nesse período entre duas pessoas. O que era que acontecia todas as vezes que dois homens ou duas pessoas estabeleciam uma aliança entre eles? Estabeleciam um pacto entre eles, um contrato entre eles. O que é que era feito nesse período diante do povo judeu? Toda a aliança em Israel era necessário que houvesse derramamento de sangue. Era necessário que houvesse oferta e sacrifício em toda a aliança, até entre as pessoas. E olha como era estabelecido a aliança entre duas pessoas. Eles colocavam exatamente como Abraão fez. Eles ofereciam um sacrifício para dar início àquela aliança. E o sacrifício que era oferecido, era dividido em duas bandas. E era colocado essas duas bandas em um lugar, em um altar, geralmente, porque depois eles teriam que queimar aquele sacrifício. Só que o que é que teria que acontecer obrigatoriamente? Essas duas pessoas, elas iriam de mãos dadas, elas iriam passear, elas iriam andar sobre essas duas partes que foram cortadas da oferta e do sacrifício. De mãos dadas, elas passeavam e andavam todo o contorno das ofertas que ali estavam divididas, uma de frente para a outra, declarando que as duas ofertas das duas pessoas que estavam ali sendo oferecidas, elas estavam pactuando aquela aliança e aquele contrato. Então elas tinham que dar. E naquele momento que elas estavam de mãos dadas, elas simplesmente assumiam um compromisso, que se houvesse um dos dois que quebrassem a aliança, o que iria ser feito a mesma coisa que foi feito com a oferta. Eles iriam ser suscetíveis à morte e a serem sacrificados tal qual a oferta foi sacrificada. Então, o peso da responsabilidade de uma aliança era muito grande. E aquela aliança era feita diante de Deus. O Senhor, Ele ratificava aquela aliança. E aí, o que aconteceu é que Abraão, ele fez exatamente tudo isso. Só que ele esperou durante o dia inteiro que a outra parte da aliança viesse, declarando que aceitou a oferta e que naquele momento o pacto e a aliança estava sendo estabelecido. E ele passou o dia inteiro afugentando lá, os urubus, os corvos, separando, correndo e tal, e nada de Deus vir. O Senhor não veio. Chegou o pôr do sol, e quando o sol estava se pondo, densas trevas, terror naquele lugar, de repente o Senhor faz Abraão cair em um profundo sono. Um profundo sono toma a Abraão. Deixa eu primeiro dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus for fazer algo que só Ele pode fazer, que nós não podemos fazer e acrescentar absolutamente nada, o Senhor, Ele sempre vai fazer com que nós venhamos a entrar no descanso. O Senhor vai nos levar ao descanso. E o descanso, ele significa a confiança de que aquele momento nós vamos descansar e confiar que Ele vai assumir o controle e vai fazer aquilo que nós não podemos fazer.
Aquele mesmo momento daquele pesado sono, essa palavra que fez cair o sono, é a mesma palavra que Deus usou quando colocou lá em Adão em profundo sono, para trazer Eva de dentro de Adão, de tirar a sua costela e de formar Eva. Era algo que Abraão não tinha, que Adão não tinha como fazer. E aí, fez cair em profundo sono. Isso é uma coisa que nós precisamos realmente ter a plena certeza de que quando nós não podemos fazer coisa alguma, quando nós não podemos mover coisa alguma, quando nós não podemos mudar coisa alguma, a única coisa que nos resta é descansar e esperar ver o que a boa mão do Senhor há de fazer na nossa direção. O problema é que tem muitas pessoas que às vezes confundem, porque muitas vezes o Senhor antecipa a palavra, mas tem algo que nós precisamos fazer, e muitas vezes isso é confundido dentro do nosso coração. Entenda, para que o Senhor possa fazer você entrar dentro de um descanso profundo, precisa haver uma intervenção dele, como houve em Abraão, como houve em Adão. Mas quando isso acontecer, você tem a plena certeza de que Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. E queridos, o que aconteceu depois de tudo isso, está lá no texto, você pode ver lá no livro de Gênesis 15, o Senhor tomou Abraão e fez cair ele em profundo sono, e depois mostrou a ele tudo o que iria acontecer nos próximos séculos a respeito do povo de Israel. E o Senhor começou a pontuar. O Senhor trouxe uma visão para Abraão e disse para Abraão: eu vou te mostrar o que vai acontecer. Nós vamos firmar uma aliança, mas eu vou te mostrar o que vai acontecer com essa nação e com esse povo que hoje eu estabeleço a partir de ti. Olha, esse povo, ele irá quebrar a aliança. Esse povo irá se desviar de mim e irá ficar num cativeiro mais de 400 anos lá no Egito. Depois eu vou vir e vou libertar esse povo, mas ainda a medida da sua iniquidade não completará. Ele se desviará novamente, vai ser disperso de toda a terra. E o Senhor traz um quadro para Abraão. Abraão tem essa visão de uma forma antecipada de tudo o que ia acontecer. E depois do Senhor descortinar isso para Abraão, aí sim, o Senhor vem. E Ele vem como um fogareiro fumegante e como uma tocha acesa. E o Senhor começa a passear no meio daquela oferta. Essas duas figuras que nós não conseguimos imaginar como era. O formato de um fogareiro fumegante que estava ali com um propósito, e o formato de uma tocha acesa que também estava ali com um propósito. E olha, quem era o fogareiro fumegante? Fogareiro fumegante é aquele que veio para queimar a oferta. Olha o que é que diz a palavra. A palavra teria que caracterizar o motivo e a função do fogareiro. Um fogareiro foi feito para queimar algo. Amém? É para queimar algo. E o fogareiro fumegante, ele representava Deus. Ele representava o Deus e o Deus Pai, o nosso Abba, aquele que estabelece as alianças. É Ele que estabelece todas as alianças e que recebe as ofertas de sacrifício e as consome, essas ofertas, mandando fogo para consumir essas ofertas. E por esse motivo o fogareiro fumegante estava ali. Mas quem era a tocha acesa? O que representava a tocha acesa? A tocha acesa era Jesus, o Filho de Deus. A tocha acesa. Para que serve uma tocha? Uma tocha serve para quê?
Se você está em um lugar escuro, uma tocha serve para o quê? Para iluminar. Iluminar. Aquela tocha acesa era o nosso candeeiro, o candeeiro de Israel, o menorá de Israel, aquele que se declarou como a luz do mundo, aquele que veio a se manifestar como a luz no meio das trevas. Agora, queridos, me faça entender agora, me faça entender o porquê o Senhor colocou ali o fogareiro fumegante e a tocha acesa. Sabe o que é que o Senhor estava declarando para Abraão naquele momento? O Senhor estava dizendo para Abraão: Abraão, você e esse povo que eu estou gerando aqui, eles não têm condições de honrar essa aliança. Eles não têm condições de serem fiéis a essa aliança. E é por isso que eu já abri os teus olhos e já te mostrei tudo o que iria acontecer para frente. Eles não têm condições de firmar uma aliança comigo, eles não serão fiéis. É por isso que eu já te mostrei que eles não serão fiéis a essa aliança que hoje eu estabeleço contigo. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Como você e esse povo não têm condições de firmar essa aliança comigo, eu quero te dizer que eu serei o fiador da tua própria aliança. E é por isso que eu te coloquei para dormir. Eu serei o fiador. E como não pode ter uma aliança feita apenas por uma pessoa apenas, eu tenho que chamar uma outra pessoa, para que essa outra pessoa firme comigo uma aliança que eu estou estabelecendo como fiador dela. E é por isso que o Senhor, como fogareiro fumegante, Ele trouxe a tocha acesa, para que através de duas pessoas, uma aliança fosse estabelecida. E Deus disse: eu me torno fiador da tua aliança, Abraão. Mas como eu não tenho diante da oferta, eu não tenho como passear sozinho diante da oferta, eu tive que chamar uma outra pessoa para firmar comigo, e eu me tornarei fiador dessa aliança, e essa outra figura, ela te substitui nessa aliança, para que ela seja firmada hoje. Querido, você está me entendendo o que é que aconteceu nesse momento? Você está compreendendo o que foi que Deus fez nesse momento? Dá para perceber o que é que Deus colocou diante de Abraão. Ele disse: a aliança ela vai ser feita. Mesmo você não tendo condições, mesmo esse povo não tendo condições, mas eu serei fiador de mim mesmo. E coloco uma outra pessoa aqui para substituir nesse momento a aliança que eu estou fazendo contigo. E sabe que depois que isso acontece, o Senhor cumpre a promessa de Deus a Abraão e lhe dar um filho. E depois que Abraão e Sara têm um filho, o Senhor chega para Abraão e disse: agora chegou a tua vez. Vamos consolidar essa aliança. Me entrega o teu filho. Abraão, mais uma vez, faz exatamente o que Deus havia pedido a ele. E o texto de Gênesis 22, a partir do verso 6,
Olha o que está escrito lá e presta atenção, porque você vai ter o entendimento e a revelação disso agora. Olha o que acontece lá. Gênesis 22:6 diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos, escuta isso, para que você possa fazer a conexão com aquilo que nós falamos domingo passado. E olha o que é que diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos, olha o que Abraão levava nas mãos. Abraão levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Escuta uma coisa. Sabe por que Abraão subiu com toda a coragem e determinação de entregar Isaque? Porque o Senhor já havia assumido sozinho uma aliança com ele. Você nunca parou para pensar o porquê, tamanho despreendimento de Isaque para entregar o seu próprio filho, depois que o Senhor o havia pedido e havia dado o seu único filho? Mas você está lembrado que Deus já tinha assumido a aliança com ele sozinho, e ali naquela aliança tinha colocado ele dormindo e tinha simplesmente sido fiador de uma aliança, o fogareiro e a tocha acesa. Meus irmãos, orem aí, viu, para essa luz aí não dar mais pane do que está dando. Em nome de Jesus. Está amarrado todo impedimento aí, no nome de Jesus. E queridos, por conta de Abraão ter tido essa coragem de entregar Isaque, foi porque o Senhor já havia assumido sozinho uma aliança e se feito fiador dessa aliança. Por isso, Abraão não tinha dúvida alguma do que Deus poderia fazer, porque Deus disse: eu faço contigo e eu sou fiador de mim mesmo. Ele disse: se o Senhor assumiu a aliança para si, o que é entregar o único filho que Ele mesmo me deu? E Abraão, ele faz exatamente, ele replica, sem saber, sem se antever, ele replica exatamente a mesma via crucis de Jesus. Ele demorou 3 dias para chegar lá no monte, onde ele iria sacrificar Isaque. Ele pega a lenha, coloca sobre os ombros de Isaque, assim como Jesus colocou o madeiro sobre os seus ombros. Eles foram sentados em um jumento, assim como o Senhor entrou em Jerusalém com um jumento. Quando chega lá, ele pega Isaque e coloca Isaque sobre a lenha. Mas você esqueceu que o texto diz que Isaque sobe ao monte com a lenha nas costas, e Abraão, ele sobe com o cutelo e sobe com o fogo. Ei, por que Abraão sobe com o fogo? Se o fogo na verdade é algo que é de responsabilidade de Deus. Mas assim como Deus tinha tomado para si a aliança e tinha feito sozinha, agora era Abraão que iria realizar a sua aliança, aquilo que Deus havia pedido, e ele mesmo leva o fogo na mão.
porque o fogareiro fumegante e a tocha acesa já tinha se manifestado, e já tinha feito isso sozinho. Agora Abraão faz só. E quando Abraão coloca lá, Isaac chega para Abraão: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão chega e disse: filho, olha, não tenha dúvida, Isaac sabia exatamente o que estava acontecendo. E naquele momento, Abraão disse: o Senhor proverá para si o cordeiro. E Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac. E quando estava para descer o cutelo, o Senhor brada em alta voz dos céus e diz: Abraão, Abraão, te detenhas. E o texto diz que o Senhor ficou tão impactado com aquela atitude de Abraão, porque ele se viu na mesma atitude de Abraão, naquilo que haveria de acontecer para frente. O Senhor, ele fica tão impactado com a disposição, porque o texto diz que no seu coração, Abraão, ele imolou Isaac. O Senhor, olha, o Senhor, ele ficou, deixa eu dizer aqui, um absurdo, deixa eu dizer aqui uma redundância, deixa eu dizer aqui uma metáfora esdrúxula, mas naquele momento o Senhor, ele se emocionou, ele perdeu o controle, e ele chegou e disse: eu juro por mim mesmo, que eu deveras te abençoarei. Ei, o Senhor, ele não precisa jurar por ele mesmo, o Senhor não tem por que jurar. A sua palavra, ela já é suficiente. Mas ele viu, ele ficou tão impactado com aquilo. Eu disse: eu tenho que me comprometer de uma forma mais contundente. Eu tenho que declarar que o meu compromisso de aliança com ele precisa ser exposto agora de uma forma para que todos entendam. E ele disse: eu juro por mim mesmo que eu irei te abençoar poderosamente. E naquele momento, o cordeiro estava providenciado, agarrado lá nos carrapichos e nos pés. Sabe por quê, queridos? Porque aquele mesmo que se compromete como fiador da aliança, ele já havia provido o cordeiro. E você sabe o que é que acontece? Escuta o que é que acontece séculos mais tarde. 1000 anos mais tarde, chega o momento de aquele que foi fiador da aliança, é o momento de prestar contas dessa aliança. Porque como nem Abraão, como nenhuma outra pessoa, nenhuma outra raça conseguiu poder pagar e ser fiel àquela aliança, o Senhor disse: agora eu tenho que prestar contas daquilo que eu fui fiador lá na aliança de Abraão. E você sabe que aqui Deus chega e o Senhor diz: essa aliança agora, essa prestação de contas agora, ela precisa ser feita com um homem. Porque naquele momento não pôde ser feita com um homem, e eu tive que vir como fogareiro, e tive que chamar uma tocha acesa para firmar aquela aliança. Mas na prestação de contas, eu preciso trazer um homem para se colocar diante dessa nova aliança. E olha o que é que está descrito lá em João capítulo 8, a partir do verso 56 e 57. Na verdade eu não vou ler tudo, depois você lê em casa, mas a partir do verso 37, o Senhor estava tendo uma narrativa com todos os judeus,
e os judeus estavam declarando que eles eram filhos de Abraão. E o Senhor disse: por que vocês são filhos de Abraão e não creem na minha palavra? Por que vocês são filhos de Abraão e não fazem aquilo que Abraão fez? Por que vocês dizem com a boca tudo isso, que vocês conhecem Abraão, que vocês são filhos de Abraão, mas não vivem o que Abraão viveu? Depois de toda essa narrativa, embate com os judeus, com os religiosos, sobre a descendência de Abraão, no verso 56 e o verso 57, olha o que é que o Senhor diz. Ele diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. O Senhor está dizendo: olha, Abraão, ele me viu. Abraão, ele me viu. E ele se regozijou quando ele me viu. E perguntaram os judeus no verso 57: ainda não tens 50 anos? E tu vistes Abraão? Como pode? E o Senhor, no verso seguinte, ele responde: Abraão me viu, porque eu sou o Deus eu sou, que já existia antes de Abraão. E aqueles homens não entenderam o que é que estava acontecendo. Sabe o que é que estava acontecendo, queridos? Deus Pai se tornou fiador da aliança de Abraão e colocou a tocha acesa como substituto de Abraão naquela aliança. E na nova aliança, o ato substitutivo de Jesus fez com que o Senhor prestasse a conta daquela aliança, que ele se tornou fiador em Abraão. E é por isso que Abraão é colocado como o pai da fé, e todos nós estamos debaixo da linhagem de Abraão. Hebreus capítulo 7, verso 22. Olha o que é que diz. Hebreus 7, verso 22 diz: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. O verso 27 desse mesmo capítulo declara que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus Pai, o fogareiro fumegante, se tornou fiador da aliança de Abraão e colocou a tocha acesa, Jesus, o Filho de Deus, como substituto na aliança de Abraão. E aqui agora, na nova aliança, o Senhor declarou: eu me torno fiador agora de uma aliança superior àquela aliança de Abraão. E aqueles sacrifícios que eram feitos pelos pecados do sacerdote, pelos pecados do povo, e para a redenção do povo, eu me fiz o próprio sacrifício, a própria oferta. Agora eu me torno a oferta de forma substitutiva. Eu me torno essa oferta e me faço sacrifício para declarar que aquele que se pôs como fiador dessa aliança, hoje está prestando contas e está firmando a aliança diante de mim e diante de você.
Olha que coisa poderosa essa. Queridos, eu ainda estou chocado com isso, porque eu nunca tive esse entendimento, essa revelação tão plena, para saber que desde Abraão o Senhor já estava apontando para Jesus, se tornando o fiador dessa aliança. E sabe o que é que isso declara para nós? Que você, que talvez esteja aí triste, que você que talvez não esteja conseguindo, que você que talvez não entenda que tem um fiador dessa aliança, que você que talvez não entenda que teve alguém que assumiu como fiador as tuas dívidas, os teus pecados, as tuas iniquidades, e Ele trouxe para si, e Ele pagou essa dívida, se fazendo sacrifício, se tornando a oferta no teu lugar. E olha, Ele fez tudo isso para que você possa entender que você não vai conseguir, porque Ele é que é o fiador, é Ele que é o garantidor, é Ele que perdoa os teus e os meus pecados, é Ele que te diz que não adianta você ficar nessa sua frustração e tristeza, você precisa vir para Ele, para que Ele possa, através daquele que foi fiador de uma superior aliança, transformar por inteiro a tua história, a tua vida. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, Ele vai assumir aquilo que você não tem como assumir, Ele vai fazer e realizar aquilo que é impossível a você. E eu quero te dizer que o diabo, ele está te acusando que você não consegue se libertar do pecado, se libertar dessas cadeias que te prendem. O diabo tem te acusado, tem falado que você é indigno, que você não pode, que você nunca vai conseguir, que você vai viver essa vida plena, intensa, de cair, de se levantar e nunca vai se firmar. Mas eu quero te dizer, isso é mentira. Há um garantidor dessa aliança, há um que tomou para si essa realidade para você, e Ele tem um remédio, Ele tem uma vacina para esse vírus chamado pecado. Ele tem uma vacina que é chamada a cruz. A cruz, ela vai resolver esse problema desse vírus do pecado na tua vida. E se você entender e deixar ser liberto, você será liberto. Porque tem alguém que garantiu: olha, se você não conseguir, eu vou estar aqui. Se você cair, eu vou estar aqui. Se você falhar, eu vou garantir. Você não precisa estar aí onde você está. Você não precisa estar prostrado do jeito que você está. Você não precisa estar desistido. Você não precisa estar desesperançado. Tem um garantidor, tem um fiador. Ele quer ministrar um remédio, uma vacina que só Ele tem, que só Ele conseguiu vencer. Ninguém para trás conseguiu vencer o que Ele conseguiu vencer. A lei do pecado e da morte, Ele venceu na cruz. E Ele nos tem a cruz como antídoto. Ei, você que foi chamado, você que tem um chamado para o altar, eu quero te dizer, é chegado o momento de restaurar o altar de novo. Eu quero te dizer que o Senhor tem fogo para fazer queimar de novo na tua vida. E aquele que um dia experimentou do altar não será feliz em nenhum outro lugar. É tempo de voltar.
É tempo de entender que o diabo não pode te manobrar, que o diabo não pode te fazer prisioneiro, que ele não pode te encarcerar. Não é isso que Deus preparou para você. O teu lugar é aqui no altar. Você foi chamado para o altar. Todas as vezes que existia arrependimento no meio do povo de Deus, o Senhor vinha e recebia a oferta, o Senhor vinha e recebia o sacrifício, e tinha fogo para queimar a oferta. Eu quero te dizer uma coisa. Escute o que eu vou te dizer agora. Escutem o que eu vou dizer agora. Não tenham medo de entregar tudo para Ele. Ele é garantidor e fiador da aliança que Ele mesmo firmou comigo e com você. Abraão entregou o que existia de mais precioso para ele. Não tenha medo de entregar o que existe de mais precioso para você. Ele garante o que você vai entregar para Ele. Ele é fiador do que você vai entregar para Ele. Não tenha medo de entregar tudo. Tem um garantidor, tem um fiador. Você não precisa ter medo de perder. Você não precisa ter medo de que você irá ficar sem nada. Tem um fiador que garante tudo. Porque aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Ele entregou o que existia de maior valor, olha, presta atenção, Ele não irá se privar de entregar tudo o que nós precisamos, mas da nossa parte, nós também precisamos entregar os nossos Isaques, entregar o nosso tudo nas suas mãos, porque Ele é fiador, Ele é o garantidor de tudo isso. Eu não sei do que você tem medo, eu não sei quais são os teus temores, mas eu quero te dizer essa noite, hoje é noite de entregar tudo ao nosso supremo garantidor e fiador da nossa aliança. Você já pensou que tem uma pessoa que está dizendo para mim e está dizendo para você: filho, o que é que você tem? Ele está perguntando o que é que você tem. Ah, Senhor, eu não tenho muita coisa não. Eu tenho uma casinha, tenho umas coisinhas aqui, tenho um carrinho. Entrega, meu filho, para mim. E você entrega, e o Senhor está pedindo: me entrega mais o que você tem. Eu disse: mas Senhor, não tem mais nada não. Tem uma continha aqui, tem um anel aqui que minha mãe me deixou aqui, uma joia dela. Entrega, meu filho, também. E você entrega. E agora sobrou alguma coisa? Não, tem meus filhos, a mulher, o cachorro, o menino e o papagaio. Entrega também, meu filho. Entrega tudo. Mas Senhor, eu vou ficar sem nada. Sabe o que o Senhor diz para nós? Ele disse: não, meu filho, nesse pacto que eu estou fazendo com você, eu sou o fiador dessa aliança. Você não vai ter como perder, porque eu me responsabilizo. Eu sou o garantidor de tudo.
Tudo é meu. E eu garanto tudo. Toma tudo de volta. E administra aquilo que é meu. E que você entregou para mim. E que eu estou te devolvendo de volta. Ele é garantidor de tudo. Essa noite é noite de entrega. É noite de não ter medo de entregar. Tem uma pessoa que se responsabiliza por você. E eu quero te dizer, com Ele você não perde nada. Quando você entrega tudo. Quero chamar o Ministério do Louvor para cá. Nós vamos orar. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Essa noite, o fogareiro fumegante está aqui essa noite. E a tocha acesa está aqui essa noite também. Para que você possa entender que um é fiador do outro. E Jesus se tornou o nosso fiador. O fiador de uma superior aliança. Essa noite, eu quero te desafiar a entender o que Abraão entendeu. E aquilo lhe foi imputado para a justiça. Por isso que ele se tornou o patriarca da fé. Porque ele viu, antes de todo mundo, a tocha acesa. Aquela que seria o fiador de uma aliança muito mais superior do que a sua própria aliança. Mas por ele entender aquilo, e por ele ter entendido que naquele momento, quando o Senhor se tornou o fiador da sua aliança, ele disse: agora eu confio tudo nas mãos dele, até o meu único filho. Que coisa poderosa é essa, queridos? Que coisa poderosa é essa? Essa noite, eu quero te dizer, é noite de entregar tudo. Eu quero, aqueles que estão aqui, vamos ficar de pé. Orem juntamente comigo. Por todas as pessoas, por você, pela sua vida, pela vida daqueles que nesse momento estão recebendo essa palavra. Vamos entregar tudo nesse momento agora. Vamos clamar diante de Deus, para que esse entendimento venha, que nós temos um garantidor, nós temos um fiador, nós temos alguém que podemos confiar, que nos garante, que nos dá a firmeza, a certeza. Aquele que venceu o que eu não poderia vencer, aquele que pagou o que eu não poderia pagar, aquele que resolveu o que eu não podia resolver. Aquele que hoje está me chamando de volta, aquele que hoje está me fazendo entender que Ele é o antídoto, a vacina, a solução para as minhas quedas, para as minhas prisões, para os meus cárceres. Ele tem a chave que abre e que ninguém pode fechar. Ele tem o poder para quebrar as amarras, para remover
colocar de pé novamente, porque Ele não veio para apagar a torcida que fumega, Ele não veio para esmagar a cana quebrada, Ele veio para acender, Ele veio com fogo para receber de volta a oferta e queimar o nosso sacrifício. E é por isso que todos os dias nós temos que colocar a lenha nova no altar, para não deixar o fogo dele se apagar em nós.